Irmã entrega ao pastor Marco Feliciano uma profecia do que iria se cumprir na vida dele. Muitas vezes a gente até duvida do que Deus fala conosco usando pessoas, mas o que ela disse na vida desse pastor faria a diferença nos dias de hoje. Vamos assistir. Eu me lembro que eu estava num culto na igreja, culto de círculo de oração. Dá um Google aí para descobrir também o que é. Lá no interior do meio do mato, eu era igrejeiro. Meu apelido era fanático, santarrão. Nem a minha esposa, que eu não vou nem olhar porque senão dá divórcio, nem a minha esposa, que era adolescente comigo, achava que eu era normal, né? Tanto é que para namorar ela foi um Deus nos acuda, né, meu amor? I love you. Eu era chamado de doido, desequilibrado, porque eu me converti e tive professores tão loucos quanto eu. Desequilibrados como eu, a gente absorve aquilo que está perto, né? Os professores me ensinaram a orar, subir um monte, jejuar. Toda a memória que eu tenho aqui de lembranças, sou eu com o microfone como esse agarrado na mão. Eu não me lembro de campo de bola, não me lembro de shopping, não me lembro de filmes, não que isso seja errado. Mas o Senhor havia me separado para algo diferente. E Deus fez algo na minha vida. E eu me lembro que estava lá no culto do círculo de oração, sentado lá no fundo da igreja, também ninguém frequentava, só ia o círculo de oração. Pregando está a irmã Geni. Diga comigo, irmã Geni. A irmã Geni era uma carioca desse tamanho, gordinha assim. O óculos dela era um óculos de fundo de garrafa. Só vai saber isso aqui quem é da minha época. Quem lembra do Mr. Magoo? Era a irmã Geni. Lembra, amor? Os olhos dela pequenininho assim. E a irmã Geni pregando, e eu sentado lá no fundo da igreja. E de repente ela falando, ela fez assim. Eu falei, perdeu o fôlego, ele está infartando. Ela falou, minhas irmãs, vocês estão vendo o que eu estou vendo? E as irmãs perguntaram, o que você está vendo, Geni? Olha lá atrás aquele menino. Todo mundo olhou para trás e eu também olhei para trás, mas não tinha mais ninguém atrás de mim. Eu falei, ela falou, você, menina. Eu falei, o que tem eu? Ela falou assim, por que eu estou vendo a bandeira do Brasil vindo, enrolando o seu corpo inteiro? E tá te apertando, você não consegue mais se mover. A bandeira do Brasil te apertando. Eu tinha 15 anos de idade. As irmãs olharam, ficou aquele silêncio. Daqui a pouco a Geni fez assim, vixe, olha lá, olha ele voando. Eu olhei para cima, não, eu tô aqui. Ela disse, não, você tá lá. As irmãs olhando, essa mulher enlouqueceu. Ela falou, e agora ele não tá voando para lá não? Olha, ele tá voando para lá. Agora ele voa para cá. Agora ele voa para lá. Ficou todo mundo olhando, acompanhando o dedo daquela velha. Só ela enxergava. Aí ela falou assim, agora ele parou. Ela falou, agora eu tô vendo um monte de bandeiras vindo de outras nações. Elas estão vindo, param na frente dele e se curvam. 1, 2, 10, 20. Perdi as contas. Caiu uma glória naquele lugar. Eu comecei a pular com meu chinelinho havaiana. Na época que a chinela havaiana não estava em Nova York ainda, viu, Luciano? Na época do meu chinelo havaiano, meu apelido na igreja era chinelinho de fogo. Pergunta por quê? Chinelo havaiano quebrava. A minha mãe derretia um prego ou um grampo de cabelo que chamava Ramona. E ela passava naquele negócio assim para a gente usar o chinelo de novo. Aí eu andava no chão, quando eu passava o pé no chão saía fogo. Pegou aí chinelinho de fogo pentecostal. Eu lá com aquele chinelinho lá. E foi aquela alegria. Semana da frente, culto da mocidade. Me arrumaram um terninho comprado num brechó. Me deram a palavra e eu todo garboso, né? Procura no dicionário também, porque aqui é uma mente pensante, né? Eu todo vaidoso, olhei e disse assim, semana passada Deus falou comigo. E todo mundo parou para ouvir. A irmã Geni, que está ali, ela estava sentada no círculo de oração. O círculo de oração ficava para a cara da mocidade assim, eu aqui no púlpito. Não é, irmã Geni? A senhora não me viu voar? Ela me viu voar, ela viu a bandeira do Brasil me abraçando. Daqui a pouco ela viu um monte de bandeira. E eu esperando cair uma glória no meio do culto. Mas era tudo juventude. Jovem não vale muita coisa. Começaram a debochar de mim. Começaram a rir, mas caiu uma crise de riso na igreja. Uma chocarrice. Começaram a tirar sarro em mim, que eu perdi o fôlego, eu não sabia mais o que falar. Eu desci envergonhado. Fui passando no meio dos bancos e os meus amigos, amigo da onça, né? Falando assim, e aí, bandeirinha? E aí, homem-pássaro, homem que voa, Superman, foi me dando uma raiva, uma ira. Aí eu sentei lá, fiquei de braço fechado, eu olhei bem na minha frente a irmã Geni, eu falei, a culpa é daquela velha.
Eu falei, vou estender a mão e vou amaldiçoá-la. Ó, quando eu fui estender a mão, o senhor falou para mim, quieta. Eu falei, por quê? Olha para a Geni. Eu falei, tô olhando. Olha para o joelho dela. Ela era uma mulher negra, mas o joelho dela era branco. E o senhor falou, lembra quantas horas por dia ela ora? 10, 11, 12 horas por dia. Aí o senhor disse, agora olha para os seus amigos tirando sarro em você. Aí o senhor disse para mim, você vai acreditar neles ou nela? E eu acreditei na Geni. O tempo passou, que eu vou contar agora, tem uns 4 anos. Eu estava saindo do Cazaquistão. Sabe onde fica isso? Lá perto da Rússia. Estava saindo do Cazaquistão, indo para a nave oficial do governo brasileiro, entrando pela porta dos fundos, que era por onde os parlamentares entravam. Mas o chefe da sala principal veio até mim e disse assim, olha, o presidente pediu para você entrar pela frente, porque ele quer ter uma conversa com você. Aí eu entrei pela frente, tem uma sala, que era a sala onde o presidente ficava, 8 poltronas. Aí eu olhei, numa poltrona tinha o meu nome. Eu falei, o que é para fazer? Senta aí até o presidente chegar. Eu sentei, aí começou a chegar o presidente, chegaram ministros de Estado, os mais importantes, o nosso chanceler brasileiro estava lá, que é o ministro das Relações Exteriores. Sentaram todos e eu fiquei desajeitado, porque eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Daqui a pouco o avião decolou. Quando estávamos indo para a China, no dia seguinte nós tínhamos uma reunião lá com o governo chinês, com Xi Jinping, jantamos com ele. E eu me lembro que no meio do voo o presidente olhou para mim e falou, Feliciano, o que você acha desse assunto aqui? Eu falei, presidente, tem ministros aqui, é melhor falar com ele. Não, quero saber você. Eu falei, se fosse eu falaria isso. Ele tirou aquela caneta Bic e disse, repete aí. E ele marcou, disse, vou usar isso aqui para falar. Gostei de seu argumento. Aí um ministro falou assim, e sobre esse assunto no parlamento? Eu disse, esse assunto está travado, isso aqui. Ele falou, só um minutinho. Chamou o assessor dele lá, anote que o Feliciano está dizendo aqui, que nós vamos fazer algumas mudanças nessas medidas provisórias, nesses projetos. Daqui a pouco eu me peguei dando conselho para homens extremamente importantes e muito acima de mim. Quando tudo terminou, cada um dormiu para um canto, para o outro lado, e eu não conseguia dormir. A adrenalina estava 1000 por hora, porque eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu fechei os olhos e comecei a orar. Falei, Senhor, por que eu estou assim? Porque eu vou contar é só para crente, viu? Senhor, por que eu estou sentindo isso? O Senhor veio aqui no meu ouvido e falou assim, e aí, bandeirinha?